Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos continuar a estudar as aplicações das derivadas em economia e administração e vamos estudar a relação entre custo marginal e custo médio. No vídeo anterior nós estudamos o custo marginal. Tá? E o que era o custo marginal? É a taxa de variação do custo total. Tá? Ou seja, é a variação, né? É a taxa de variação do custo quando uma unidade a mais é produzida. Tá? Ou seja, uma certa quantidade a mais é produzida. Tá? Então, para a gente determinar esta relação entre o custo marginal, definido no vídeo anterior, e o custo médio o que? O custo médio, ele é o custo por unidade de produto, tá? O custo pela quantidade, né? Então, custo médio vamos denotar por C barrado. Ele é o custo total dividido pela quantidade. Tá bom? E de onde vai vir esta relação? Quando tomarmos a derivada do custo médio. Então, a gente teria na prática um custo marginal médio. Um custo médio marginal. Essa seria a palavra mais correta. Então, vamos tomar a derivada do custo médio. E vamos ver o que acontece. Tá? Então, tomando a derivada do custo médio, vamos fazer aqui uma regra do quociente, tá? Então, vai ficar derivada do primeiro, tá? Vezes o segundo, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo. Derivada de quê? É 1, né? Dividido pelo segundo ao quadrado. Tudo bem? Vamos separar esta fração aqui, né? Então, este aqui vai cancelar com uma dessas potências. Então, ele vai ficar a derivada do custo total dividido pela quantidade, menos o custo sobre Q quadrado, tá? Só separei aqui as frações. Tá? Vamos colocar um Q em evidência. Botar 1 sobre Q. Vai ficar a derivada do custo menos custo sobre a quantidade. Tá? Ó, um Q aqui e aqui Q quadrado, fica Q, né? Esse vezes esse aqui. E olha que interessante. Isto daqui é custo marginal. Isto daqui é custo médio. Certo? Então, nós obtemos o quê? Que a derivada do custo médio vai ser 1 sobre Q, que multiplica custo marginal menos custo médio. Tá ok? E o que é tão desejado em economia? Minimizar custos, né? Maximizar lucros. Então, se nós olharmos para o custo médio, isso aqui é a derivada dele. E sabemos, da teoria das derivadas, que quando a derivada for zero, nós temos um extremo. Não é verdade? Então, daqui nós temos algumas implicações.
quais são essas implicações? Veja só. Chega aqui para cima. Veja só. Se o custo marginal for menor do que o custo médio, então essa derivada aqui é negativa. Então o custo médio é decrescente. Então nós temos aqui, se o custo marginal for menor do que o custo médio, tá? Então o custo médio é decrescente. Então o custo médio é decrescente. Por quê? Porque a derivada dele está negativo, não é verdade? Se esse daqui for maior do que esse daqui, for menor, perdão, se esse aqui for menor do que esse daqui, isso vai dar negativo. Derivada negativa, a função é decrescente. Se o custo marginal for maior do que o custo médio, aí este resultado aqui vai ser positivo. Então a função vai ser crescente. Então, se o custo marginal for maior do que o custo médio, então o custo médio será crescente. Pois a sua derivada vai ser positiva. Tá. E um caso muito importante é de quando o custo marginal é igual ao custo médio. Quando um é igual ao outro, certo? Por um determinado valor de Q, ou seja, por um determinado nível de produção, uma determinada quantidade produzida, a derivada do custo médio será zero. Então, nós vamos ter um custo médio máximo ou mínimo, né? Com a função custo em situações normais, né, é crescente, normalmente isso aqui vai ser um custo médio mínimo. Mas vamos escrever o que a gente concluiu agora. Se custo marginal para um certo nível de produção que é zero for igual ao custo médio neste mesmo nível, então este aqui será um extremo. Tá ok? Pode ser máximo ou mínimo, pois a derivada do custo médio é zero. Tá? Quando que ele será máximo? Vai ser máximo quando a derivada segunda for negativo. Então, vamos escrever aqui. Ele será máximo se a derivada segunda do custo médio for negativo. Não é verdade? Ó, porque negativo está para baixo, concavidade para baixo. Então, máximo. E ele será mínimo se a derivada segunda do custo médio for positivo. Que neste caso, para cima, a concavidade será um mínimo. Tá? Então, o custo médio mínimo, ou máximo, né, ocorrerá quando as curvas do custo marginal e do custo médio se cruzarem. Ok? Porque isso aqui vai ter que dar zero. Então, se nós fizermos aqui, tomarmos um gráfico, que é a quantidade, nós temos aqui o custo marginal, e nós temos aqui o custo médio. Este ponto
de interseção aqui é o ponto total que o custo médio é mínimo, ok? No encontro do custo médio com o custo marginal, ok? Vamos agora ver um exemplo? Vamos lá, ó. Uma firma uniproduto quer dizer que ela produz apenas um produto, né? E nós temos uma função de uma variável. Monopolista, ou seja, não tem uma concorrência envolvida nisso, então são as condições normais, onde o custo aumenta com a quantidade produzida, né? Todas aquelas qualificações que a gente falou no vídeo anterior, tá? Então, uma firma uniproduto monopolista tem o custo total modelado pela função quadrática. 4Q2 mais Q mais 16. Esse Q é a quantidade produzida. Em que nível de produção o custo médio é mínimo? Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que calcular o custo marginal, calcular o custo médio, igualá-los. Tá? E achar esse extremo. Então, vamos lá. Primeiro, o custo médio. O custo médio é o custo total dividido pela quantidade. Quanto é o custo total? Esse aqui. Ó. Então, é 4Q2 mais Q mais 16 sobre Q. Então, podemos simplificar isso aqui. Então, aqui vai ficar 4Q mais 1 mais 16 sobre Q. Ok? Custo marginal. Custo marginal é a derivada do custo total. Então, vai ficar, esse aqui vai ficar 8Q mais 1, e aqui zero. Então, ele aqui é a derivada, a derivada do custo total, então é 8Q mais 1. Tá? E a condição de extremo é de que o custo médio é igual ao custo marginal. Então, nós vamos ter 4Q mais 1 mais 16 sobre Q é igual a 8Q mais 1. O que a gente tem que fazer agora é resolver essa equação e encontrar o valor de Q. Para tirar isso aqui do denominador, vamos multiplicar todo mundo por Q. Então, aqui vai ficar 4Q2 mais Q mais 16 é igual a 8Q2 mais Q. Tá? Esse aqui vem para o outro lado, então vai ficar menos 4Q2. Esses daqui se anulam, né? Então, fica menos 4Q2 mais 16, igual a zero. Né? Então, fatorando aqui, diferençazinha de quadrados, né? Isso aqui é a mesma coisa que 16 menos 4Q2 igual a zero. Então, nós temos 4 menos 2Q, 4 mais 2Q. Tá? Então, aqui o que quer dizer? Que é mais ou menos 2. Aí eu vou colocar aqui 0, porque já o extremo é igual a mais ou menos 2. Mas, quantidade é um número positivo. Tá? Então, como a quantidade deve ser positiva, então este nosso Q0 ele vai ser 2 unidades. Tá bom? Achamos aqui o número crítico.
Então, qual é o teste de mínimo? A gente tem que fazer o teste para saber se ele é realmente o mínimo. Tá? Aqui é de fato o mínimo, mas nunca deixem de fazer o teste na derivada segunda, tá? É sempre muito importante fazer esse teste. Então, vamos fazer aqui o teste de mínimo. Tá? Vamos derivar o custo médio. Tá? Tá aqui o nosso custo médio. 4Q mais 1 mais 16 sobre Q. Né? Então, a derivada do custo médio, derivada aqui vai ficar 4, aqui vai zerar, 16 sobre Q. Isso aqui é menos 1, quando derivar vai ficar... Isso aqui é a mesma coisa, vou fazer aqui um adendo. Isso aqui é a derivada de Q a menos 1, quando a gente derivar, vai ficar um menos 1, Q a menos 2. Então, é menos 1 sobre Q2. Tá bem? Então, vai ficar, ó, derivada de 4Q. 4, aqui zero, e esse aqui vai ficar menos 16 sobre Q2. Tá? Deriva de novo. Derivada segunda. Esse aqui vai zerar. E aqui é a mesma coisa. Esse aqui é menos 2. Então, veio menos 2 para frente. Menos com menos vai ficar mais. 16 vezes o 2, 32. E aqui vai ficar Q a menos 2, menos 1. Então, vai ficar Q a menos 3. Então, aqui é a terceira. Quando o que for 2, que é 8, fica positivo. Positivo. Mínimo. Tá? Então, qual é a nossa solução? O custo médio mínimo ocorre quando 2 unidades são produzidas e este custo é de quanto? Custo médio. Vamos pegar aqui custo médio quando aqui for 2, né? 16 por 2 vai dar 8. Aqui vai dar 8 também. Soma dá 16, com mais um dá 17. Então, vai ser... o custo médio mínimo ocorre... que é junto, tá? Quando 2 unidades são produzidas... e este custo é de R$17 por unidade. Ok? Então, eu vou deixar agora... vou deixar um exercício. Tá? Então, o exercício é o seguinte. Em uma fábrica de móveis, o custo ao produzir Q unidades de um sofá é uma funçãozinha quadrática. 5Q2 mais 200Q mais 500. Em que nível de produção o custo médio é mínimo? Tá? Então, aqui vocês vão fazer do mesmíssimo jeito que a gente fez o exemplo daqui. Tá? O gabarito eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Tá? Se vocês gostaram desta aula, dê um like, né? Se inscrevam no canal e mande esse vídeo para os seus colegas que estão fazendo cálculo, independente do curso. É importante ter o conhecimento dessas aplicações, ok? Então, pessoal, bons estudos e até o próximo vídeo.